sobre a vida, a volta do espírito para a vida corporal. Então, assim, todos os nuances de retornar de lá para onde nós estamos, ok? É um livro que eu canso de dizer que é um livro que você não lê como a gente está fazendo. A gente está fazendo um estudo, lendo pergunta a pergunta, discutindo e conversando, trazendo para contemporaneidade, porque 1857 era uma época, um espaço cultural, né, da França, europeia, então tem todo um viés. Então hoje a gente traz para estudar isso. Mas não é um livro que você pode ler uma vez e disse, ok, eu já li o Livro dos Espíritos. Eu sempre brinco porque essa é a minha terceira vez de pegar o Livro dos Espíritos. E vou lhe dizer, terceira vez, e eu olho hoje e falo, mas eu não tinha prestado atenção nisso. Eu não tinha visto por esse nuance. Então, quem faz a diferença é a nossa mente, vai se modificando, vai se abrindo, vai se evoluindo. Então, aí, por isso que eu sempre digo que é importante ler. Mesmo que pegue de vez em quando, leia um tema que lhe interesse, uma pergunta, vá lá, leia outros escritores da época, leia... É muito importante ler junto com Allan Kardec, que hoje eu chamo a atenção disso, com Helena Blavatsky, da Teosofia. É da mesma época, Helena Blavatsky é da mesma época, é uma filósofa, médium, diferente do Allan Kardec, ela tem um trabalho maravilhoso também. Então é importante sempre a gente ter referências dos assuntos, daquele tema, para a gente se aprofundar, ok? Então é basicamente isso. Falamos agora do espírito voltar, né? Pode voltar. Por que ele volta com problema físico? Por que ele volta com problema mental? Uma síndrome de Down, por exemplo, e isso tudo a gente falou, certo? Ou por que ele volta e tem uma tendência, loucura, né? Uma condição, às vezes, difícil mental e não suporta, muitas vezes, isso que a gente falou. Hoje nós vamos falar dos espíritos na infância. Só que a gente não vai falar da criança, da criança biológica. A gente vai falar do espírito sempre. É aquele... Hoje eu vi um negócio muito interessante. Alguém pergunta, quantos anos você tem? Eu não tenho 60, né, amor? Eu não sei quantos anos eu tenho. O corpo que eu estou vestindo tem 60. Entende, gente? E eu achei interessante isso. Nós aprendemos os mínimos detalhes das coisas, porque a nossa mente vai aprendendo. Então, assim, quantos anos você tem? Não sei. Eu posso ter bilhões de anos. Que eu existo. Porém, o corpo que eu uso agora, essa matéria, esse biológico, tem 60. Certo? Isso para a gente ver, isso tudo eu ouvi estudando esse negócio sobre essa questão aí, né? Então, vamos lá. É tão desenvolvido quanto o de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança pode até ser mais, se mais seu espírito progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Realiza de conformidade com o instrumento de que dispõe. Essa foi uma pergunta, e até hoje, não foi só da época, mas até hoje, né? A gente olha para uma criança, aí eu pus umas fotos assim, porque a gente olha para uma criança, primeira coisa que vem, né, na mente, vem aquela meiguice, aquele cuidado, né, aquela vontade de cuidar, pelo próprio tamanho biológico e pelas coisas, né, que um serzinho desse tamanho faz, certo? Mas nunca podemos esquecer, jamais, que isto é biológico, mas quem está conduzindo isso, essa biológica, essa matéria, é um espírito. E ele não tem a idade que a gente não sabe. É aquilo que eu falei da idade, quantos anos você tem.
Então, assim, o espírito que está aqui pode ser muito mais evoluído do que alguém de 40, 50, 70, 80 anos. Ah, mas tem mais sabedoria. Não, pode ter mais sabedoria porque ele aproveitou a experiência desse momento para ele se modificar. Mas isso não quer dizer que uma criança assim, o espírito que a anima, não seja muito mais evoluído. Ah, mas por que a gente não consegue perceber? Porque as condições materiais e biológicas não estão ainda prontas para ele mostrar exatamente o que ele sabe, o que ele conhece já, né? Tanto que a gente vai ver outras questões da criança, por que a criança demonstra uma coisa, por que demonstra outra, né? Então, lembrando que aqui tem muita parte biológica por ser preparada, mas não podemos não podemos esquecer esse detalhe. Quem está aqui pode ter bilhões de anos. Bilhões de anos. Então é importante que a gente olhe para a criança hoje, sinta um carinho pelo ser pequenininho, biológico, mas respeite um ser que está ali. Que muitas das vezes é muito evoluído ou muitas das vezes é muito ignorante. E que vai mostrar lá na frente. Quando as capacidades neurológicas, capacidades cerebrais, de corpo, vai mostrar devagarinho quem é ele, quem é esse ser. E aí não preciso dizer, porque todo mundo tem, a maioria tem filho, né? Tem irmão e sabe disso, né? Olha que coisa mais bonita, né? Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Todos nós, a maioria aqui que já estuda um pouco sobre a doutrina, sobre o espiritismo ou sobre a espiritualidade, tem conhecimento, pelo menos na leitura. Dizer que é certo, que todo mundo já sabe que é assim mesmo, ninguém pode dizer aqui. Eu mesmo também eu não me atrevo a dizer com certeza. A nada hoje. A nada. Por quê? Porque cada vez que eu vejo alguma coisa, cada vez que eu aprofundo, eu vejo que o que eu achava não é exatamente aquilo. E eu fico muito feliz, porque é horrível a gente querer achar certeza para se segurar, para ficar confiante. E a partir do momento que você percebe que nada pode ser exato aquilo que você pensa, nem que o outro pensa, e ao contrário, todos estão certos e todos estão errados ao mesmo tempo. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, que, voltando a essa questão da criança, a maioria sabe que até os 7 anos, digamos que é um processo de encarnação. Até 7 anos, criança tem amiguinhos imaginários. É muito comum, né? Muito comum. Amiguinhos imaginários de dizer assim, eu estou brincando, eu estou vendo, né? Porque, ele é médium. Não, médium todo mundo é. Primeira coisa que você é espírito, você não é corpo, então ponto. Você só não consegue se ligar e saber o tempo todo nas outras dimensões por uma série de coisas que nós vamos entender um dia. Por uma série de coisas que nós fomos bloqueados justamente para poder vivenciar aqui e experienciar aqui, senão a gente não ia querer ficar. Então, a criança, nesse período da criança,
É como se ela ficasse ainda um pezinho lá, um pezinho cá. Ela ainda está dos dois lados. Então, é muito comum a criança acordar e falar que sonhou, que estava com anjo, que não sei o quê. Não é comum ela falar, às vezes até acordada, que ela estava brincando com alguém assim, alguém assado que cuida dela e parará. E é isso mesmo. Porque ela vivencia esse lado naturalmente ainda. Enquanto a parte biológica dela não está, o processo de encarnação não são 9 meses. O processo de encarnação a gente já olhou. A gente já estudou aqui. Ele começa antes mesmo de quê? Quem lembra? Processo de encarnação. Da concepção. É preparado o óvulo, energeticamente, o óvulo, para que o espermatozoide encontre exatamente aquele óvulo por uma questão de sintonia. Então não é por acaso. Não é por acaso. E outra coisa, gente, desmistifique. Não é Deus que põe o dedinho e faz assim. Não, filho. É você que vai por uma sintonia encontrar aquele lugar onde tem a sintonia para que você... Sabe assim, é imã. Você não vai para lá se o seu imã bate nesse. Mesmo que você queira, você não vai. Então é isso. É magnetismo. É sintonia. É frequência vibratória. Não é querer. Ah, eu quero. Não, você não tem querer. Você pode até querer, mas se o seu negócio não casar com aquele, você não vai. Então a encarnação começa antes da concepção, a preparação. E aí leva ele pode. Claro, claro, você podia responder. Sim. Não, não, olha, eu vou colocar a minha visão, a minha opinião, tá? Acho que todo mundo tem a liberdade de pensar como queira. Mas, assim, dentro de tudo que eu tenho lido, tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tenho sentido, né? A mim, é um trabalho em conjunto de você e deles. Porque quando a gente pensa muito aqui, no presente, agora. Nesse momento, a minha referência é eu escolhi ele, mas ele. Não, é uma escolha, é uma conversa, é um acordo muito maior, de muitos momentos, de muitos karmas, de muitas trajetórias, em que em algum momento vocês se combinaram. Então, ele, o outro, o pai, aquele, sabe? A minha visão hoje é essa. E é uma combinação de, bora combinar, mas só vai ser possível quando nossas frequências estiverem em comum acordo. Você pode ter combinado, sei lá quanto tempo, mas quantas vezes vocês nasceram e não se encontraram? Porque não tinha referência energética que ligassem vocês. Então, a minha visão é isso. Então, é livre-arbítrio? É um livre-arbítrio que você, não é um livre-arbítrio só você chegou e combinou com eles. Não, é um livre-arbítrio seu, mas deles também. Mas não é um livre-arbítrio de querer estar junto, é um livre-arbítrio de querer experienciar. Eu preciso dessa experiência. Quem pode proporcionar todo esse contexto é você. A gente vai? Vai. Quando? Se a gente estiver andando no mesmo propósito. Porque se eu não estiver no mesmo propósito que o outro, não tem como. A frequência não vai rolar. Entende? Então, é um livre-arbítrio? É. Agora, dizer que nós temos livre-arbítrio total, 100%, aí já é um pouquinho, aí digamos que o buraco é um pouco mais embaixo. Mas, assim, a esse nível que você perguntou, na minha visão, total livre-arbítrio nosso.
seu e deles. Lembre-se, não é você que escolheu eles. Vocês se escolheram. E para se encontrar nesse momento. Pode ser que se escolheram há tanto tempo que conseguiram dessa vez. Entende? Eu acho que é isso, mas fiquem livres para buscar essas. Gente, esse tempo que desenvolve, a hora que a gente vê uma coisinha tão bonitinha assim, a gente precisa pensar o seguinte: o espírito mais evoluído, né, mais livre, não depende dos órgãos para se posicionar quanto ao seu psiquismo. Por exemplo, nessa coisinha bonitinha aqui, o espírito que comanda essa coisinha bonitinha, que fez essa coisinha bonitinha aqui, se é um espírito evoluído, como é que eu vou explicar para vocês? Se é um espírito mais já resolvido, tá frio? Eu vou botar um ar-condicionado só para mim aqui, assim, eu morro de calor. Então, assim, se é um espírito mais evoluído, bem mais tranquilo, tipo assim, eu não tenho tanto karmas, eu não tenho tantos débitos, eu não tenho muita gente no meu encalço de credor, o que eu faço? Eu preciso reencarnar porque eu preciso resolver algumas coisas ainda, tem algumas experiências que eu preciso vivenciar. Então, aí esse é o resultado de alguns meses desse espírito que precisou reencarnar. Vamos falar no espírito evoluído. Esse espírito não fica necessariamente, e para mim fez todo sentido quando a gente discutiu isso no grupo, é que não necessariamente ele precisa ficar encostado num corpo assim 24 horas. Ele não precisa. Por quê? Porque esse corpo aqui está precisando agora de quê? De cuidados biológicos, materiais. Mãe que amamenta, do pai, da babá, da vovó. É ou não é, gente? Ele só precisa estar limpinho, cheiroso, alimentado. É ou não é? E muito amor. É isso que ele precisa. Ele vai discutir alguma coisa com alguém? Alguém vai levantar esse questionamento com ele? Não. Então não precisa. Então imagina um avatarzinho bonitinho assim, o espírito fala, tá lá, enquanto ele está sendo cuidado, eu não preciso mostrar o meu psiquismo, o que eu preciso, o que eu quero fazer. Porque eu não preciso, eu não tenho credores. Tá light, para eu poder começar a minha experiência daqui a alguns anos biológicos. Então, eu estou na minha. Enquanto ele está formando o egozinho dele, o eu superior, o Deus, a centelha divina, chama o que quiser, espírito, está lá, cuidando, aprendendo, fazendo. Entende, gente? Isso tem cabimento, faz sentido para vocês ou não? Não é para olhar para mim assim, não, falar assim, gente, eu preciso que vocês fazem para mim, faz ou não faz. Porque, na verdade, essas coisas às vezes podem chocar a maneira com que eu estou passando. Mas a gente precisa desenvolver a nossa condição psíquica de andar junto com as coisas. Eu não quero ficar no mesmo lugar. Eu não quero pensar igual. Se eu não tem lugar nenhum, eu tenho que andar, eu tenho que olhar coisas, eu tenho que questionar, eu tenho que dizer faz ou não faz sentido, pode ou não pode. Eu não posso só aceitar. Se eu aceitar, fica com certeza, eu sento no sofá e acabou. Só que eu não quero. Então, essa é a minha forma de ver. Por isso que eu estou falando para vocês que é muito interessante. Aí, assim, nós falamos do espírito evoluído. Pode falar. Não, ele não é que ele se afasta, não, não é que ele deixa total. Mas ele não precisa ficar o tempo todo vivenciando aquela situação. Uhum. Sim, isso. Mas ele diz assim, ele não precisa ficar preso desde já
Aonde nesse momento o cuidado maior é biológico, é material, isso que eu tô falando, entendeu? Tipo assim, não tem a questão moral, psicológica ainda, entende? Que para pesar. Então é como se ele tivesse um pouco de liberdade para que o ego dele desse continuidade aí um pouco, por um período, né? Enquanto ele, nós estamos falando de infância, né? Agora sim, vamos pensar que num bonequinho desse, o espírito é diferente. Ignorante que eu digo, não ter conhecimento, é um espírito que tem lá coisas muito boas no anterior. Tem gente que ali, doido para ver ele nascer de novo, porque acha mais fácil para pegar, né? Para ficar atormentando, sabe? Sabe aqueles assim? Ficou devendo alguma coisa em outras? Ele pode ser bonitinho assim? Claro que pode. Lógico que pode. Ah, mas tem que ser feio. Ah, não, gente. Quem falou pra vocês, né? Ele pode ser bonitinho assim. Só que tem um detalhe. Esse espírito vai poder falar assim, enquanto ele está lá sendo cuidado, eu vou fazer outras coisas. Ele pode? Responde, gente. Pode ou não? Hã? Primeiro que ele não sabe o que ele vai fazer, porque ele ainda é muito material. Então ele não sabe. Ele não sabe vivenciar outro lado ainda dele, psíquica, né? Como ser eterno. Ele não sabe. Então o que ele faz? Ele fica o tempo todo. Ele é matéria, ele se afina com aquela matéria e fica. E também é o seguinte: é um jeito dele fugir de quem? De credor. Quem que são os credores? São os palavra mágica do Espiritismo. Obsessores. Que a gente chama de obsessor. Por quê? Não é que é obsessor. Camarada pronta, pronta, pronta. Tem um monte de gente falando, te pego na próxima. Sabe o lance de te pego na esquina? Então, na próxima que você vier, eu acho você. Quando ele está assim, junto com os cuidados dos pais, é uma maneira, digamos assim, que o Espírito diz, vou ficar por aqui. Pertinho, porque ele não sabe. Primeiro, porque ele não sabe fazer outra coisa. Ele não tem ainda a capacidade dele psíquica desenvolvida, emocional. Então, ele vai ficar coladinho. Ele vai deixar de ser bonitinho assim, o bebê? Não. Só que quando que a gente vai perceber quando é mais evoluído e quando não? Quando tiver maiorzinho, né? Na adolescência, depois da adolescência, aí é que o bicho vai pegar. Porque enquanto a mamãe vê que o bebê lá chora, 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 faz de tudo, o bebê só chora, fica doentinho, não sei o quê. Pode ser ou não pode? Alguém que cutucando esse bebê o tempo todo? Mas não é cutucando o bebê. É alguém que está atazanando a vida desse espírito. Por quê? Porque esse espírito não deixou de ser espírito com trocentos bilhões de anos. Não é aquele bebezinho bonitinho de olhinho azul. Só que nesse momento tem a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, que dá carinho, dá amor, reza, não é? Benze, não faz assim? O que isso faz? Energeticamente protege. Então o espírito é uma forma dele dar uma escondidinha de dizer, vou ficar quietinho aqui. Só que ele vai ficar também até um tempo, né? Que biologicamente cresce também, né? Mas é uma maneira, né? Assim. Já o espírito com muitos karmas ou ignorante deixa de absorver pela dificuldade de se posicionar, agir, pois pensa que ele é uma matéria e, portanto, ele depende exclusivamente dos órgãos físicos e de quem estiver por perto. Ele não é autossuficiente, responsável. Ele precisa. Então, assim, é só uma maneira de que vocês de chamar a atenção para quando vocês olharem um bebê, uma criança. É bonitinho? É, mas sempre olhem e lembrem quem está ali. Lembrem quem representa aquela criança. Ok? Algum comentário? Nós vamos chegar nesse. Com certeza.
Mas aí nós entramos aonde? No que ela falou. Foi acordado antes? Foi. Foi. Eu vou lá, preciso ir lá. Você me aceita? Aceita. Mas eu vou lá porque a prova vai ser deles. Entendeu? E é aquela história que a gente fala. A gente agradece àqueles que nos perturbam, porque vira nossos mestres. Como é que você lida com isso? Entende? É complexo o negócio, viu, gente? Não é simples, não, viu? Eu achava que era simples, facinho para entender. Entendeu? Pronto, acabou. Mentira. Não é assim. É muito buraco, é mais embaixo. E qual é o nosso papel nisso tudo? É essa a questão. Qual é o nosso papel? Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Você pulou. Ai, desculpa. Ah, não. Desculpa. Aqui, apertei sem querer. Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu envoltório corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Então, aí é um negócio bem difícil, porque quem aqui já perdeu criança? Acho que ninguém aqui, né? Criança, né? Perdeu bebê ou criança já uma idade mais 3, 4, 6 anos. Deve ser uma coisa terrível, terrível. Eu não consigo imaginar a dor, né, dos pais. Mas, por outro lado, é bom a gente ver isso aqui, ouvir e sabe, e digerir isso no nosso psiquismo para que a gente entenda que dor é dor, sofrimento é diferente de dor. Então, assim, primeiro, espírito não é de ninguém. De ninguém. Nem filho, nem amigo, nem pai, ninguém é de ninguém. A gente compartilha as coisas. A gente compartilha. É difícil? É. É a sensação do apego. E o maior apego que nós temos é a mãe com o filho. O maior apego é a mãe com o filho. Ela diz, meu filho. Não. Não é filho dela. Ela cuida daquele ser. E materialmente deram um nome de mãe. Mas nada é seu. Não é seu. Esse é o maior apego que tem. Então, assim, ele fala que, pergunta, o espírito, no momento que ele morre, já volta a ser um espírito assim? Porque eu falei que bebezinho, ele é um espírito, né? Já de bilhões de anos, então se ele morrer, ele volta a ser. Aí ele fala, logo que se vê livre do seu envoltório. Mas, tem um senão aí. Nós estamos falando que existem, e vamos colocar só dois, porque existe uma nuance, né, das pessoas, da gente ser alguma coisa, mas vamos pôr só dois. Lembra que eu falei? Um espírito mais evoluído no bebezinho. Ele deixa o bebezinho ser mantido e cuidado como deve ser até a idade, porque aqueles primeiros cuidados é mais importante, certo? Do que o psiquismo. Aquele espírito que já não é tão evoluído se aproveita um pouco da situação para dar uma escondidinha, porque ele só entende da matéria. Então ele fica ali o tempo todo. O tempo todo. A mesma coisa aqui. Pela morte da criança, o espírito, no momento de que ele deixa o corpo, ele já volta? O que vocês acham? Não todo vigor? Claro que não. Nós não falamos agora que o espírito pode estar numa situação ou noutra? Tem um monte de nuance no meio, mas vamos falar só uma e outra, tá? O que acontece aqui? Uma criança de, por exemplo, 11 anos, aí, por uma situação, perdeu a vida material. Ou acidente, ou doença, sei lá, 11 anos. Aí ele vai, e o outro lado, esse espírito passa a ser já assim, como eles falaram aqui, já
No momento que desliga, que acontece até com adulto, o envoltório carnal e deixa, ele passa aquele momento dele saber onde que eu estou, o que eu sou, onde é que eu vou. Mas não é só isso, não. Dependendo da condição dele, ele está livre, de volta. Aonde ele tem a liberdade, que ele já conhece. Mas para isso ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter entendimento do que ele é. E, acima de qualquer coisa, ele tem que ser uma pessoa do bem, não ter deixado rastro. E nem feito muita M aqui, na experiência. E o outro que fez M? Não quando ele estava nessa fase de 11 anos. Vamos lá. Deixou M, um monte de karma e não sei o quê. Aí veio, ficou 11 anos. O que ele faz? Quando, por um acidente, foi. Meu Deus, eu não podia ter vindo. Porque tem uma galera do lado de lá esperando para perturbar a vida do outro. E outra, onde esse espírito vai? Se ele tem um monte de karma. E nós não estamos falando de uma criança de 11 anos, biológica. Então, assim, depende. Aqui eles responderam que só depende desse laço se desenvolver, que é o que entendia na época. Era o que podia passar na época. Só que hoje, com tanta coisa que já aconteceu, que já mudou, que já aprendemos, que a ciência veio, que já fez, está até fazendo clone. Mas nós não podemos achar que é só isso. Nós temos que entender que é muito mais que isso. Até a espiritualidade, até os espíritos que responderam na época, podem ter nascido de novo e aprendido novamente, atualizado já. Entende por quê? É importante a leitura sempre atualizar, não achar que aquilo que está escrito, ponto, é verdade, acabou. Ah, não questiono porque é Allan Kardec. Gente, desculpa, mas eu questiono a Bíblia. Não existe nada sagrado. O que existe são pontos de verdade da época, da situação, do contexto. E o que existe são pessoas que vão descortinando coisas em cima daquelas. Não é perdido nada, mas não pode dizer acabou, era aquilo, passa a régua. Mesma coisa aqui. Então, uma criança de 11 anos, como eu falei, ele passou, e detalhe, quem é espírita sabe, quem é médium sabe. Tem espíritos que vêm numa reunião mediúnica como criança? Quem é médium me fala. Tem? E vocês acham por quê? Oi? Está na vibração. Então vamos lá. Ainda na condição de criança, é que ele ainda não rompeu esse laço. E esse laço, como ele está muito preso na matéria, ele não consegue entender, desvincular uma coisa e outra. Então, olhando essa resposta dele, parece ser muito simples, mas na verdade ela é muito mais profunda. Não está falando só do laço. O laço em si é muito essa dificuldade do ser, dependendo da sua projeção, ele tem de se romper. Então, a gente olha só a letra simples. Exato. E esse laço, na verdade, não é um laço da encarnação. Não é o laço de você, aquele senhor de 80 anos que morreu, e demora para ter o entendimento da perturbação, da mudança de dimensão que pode se levar. É além, é esse laço que ele falou, mas é um laço que ele permanece pela condição dele, que não vai, que pode levar pouco tempo, mas pode levar muito tempo. Ele escolhe por uma frequência
manter-se, continuar com 11 anos, ou até com menos, ou até com um pouco mais. E é assim que ele vai se apresentar nas reuniões mediúnicas, como criança. Por quê? O que nós fazemos, o que a gente fala? Que a gente fala quando alguém é mais velho e que não cresce, não amadurece. O que a gente fala? Pô, a pessoa lá é infantil pra caramba, não leva nada a sério. A gente não fala assim? O que está em cima está embaixo. Cabalhão, não tem como, gente. Não tem como negar. Tudo que a gente ouve e sabe e vem e a gente rotula é porque a gente, nosso espírito, sabe que funciona assim. Então, assim, o espírito faz questão de manter-se infantil, como criança, fazendo diabruras, brincadeiras, até numa reunião mediúnica faz. Mas não é porque ele é bonitinho, não. Como criança, errado. É um espírito que precisa ser alertado. Que ele precisa, em algum momento ele vai precisar. Ele pode passar muito tempo assim. Anos, milhões de anos assim. Mas no momento ele vai cansar. Porque tudo anda para frente, não dá para estacionar. Você pode ficar um tempo, mas você não vai retroagir. Não adianta. Então, assim, lembrando que às vezes é uma opção do espírito, né? Pode estabelecer de ficar, inclusive, ele pode estabelecer até para ficar 10 anos, 11 anos nessa experiência e voltar. E ainda retornar e continuar numa fase infantil, porque é uma maneira também de evitar os assédios do karma. Ele não sabe lidar com os obsessores, não sabe lidar com o karma, não sabe lidar com as dificuldades. Então eu prefiro ficar meio que escondidinho ainda em outra situação. A gente conhece pessoas biológicas que faz isso, que a gente fala assim, aquela ali só fica atrás, assim, ou então fica na cola da família e não se mostra para a vida. A gente não faz isso, gente. A gente não conhece. É simples assim. É assim aqui, lá também é assim. Mesma coisa, não muda. A diferença é que aqui a gente leva um tempo, 80, quiçá 100 anos, né, Mel? Vivendo, e tudo bem para mudar de dimensão. E do outro lado? Do outro lado você fica, fala, mas não vai dar. Para fazer alguma coisa e mudar, eu vou ter que nascer. Porque a experiência é só aqui. A briga, o round é só aqui. Não é do outro lado. Do outro lado você aprende, você escuta, você vê possibilidades. Mas não tem como. Porque o buraco, o round mesmo é aqui. Para brigar é aqui. Certo? Gente, vou fazer o seguinte. Ó, existe aqui uma falange. Quem já ouviu falar da falange de Santo Antônio de Pádua? Nunca ouviu falar? Falange de Santo Antônio de Pádua. São crianças, muitas crianças, espíritos crianças, que são, na maioria deles, devedores, assim. São espíritos ainda ignorantes e tal, e que ficam sendo cuidados enquanto eles querem ser desse jeito, porque o livre-arbítrio existe, até o momento que você cansa e diz, não quero mais, quero mudar. Mas mesmo que vá alguém falar, pegue com a mão, bora lá, é tão bom mudar, é tão bom evoluir, ele vai falar, mas eu não quero. Aí você tem que respeitar ele, que ele quer evoluir. Então, gente, existe mais algumas perguntas, gente, mas eu acho que eu vou deixar para a próxima vez, tá? Que existe mais 3 perguntas, mas eu vou deixar, acho que para a próxima, tá certo, gente? Porque são só 3, mas são 3 perguntas, assim, bastante fortes, né? Então vamos ficar por aqui hoje.